Nós estudamos em aulas passadas geometria analítica, equação da reta. Agora nós vamos fazer o estudo analítico da circunferência. Primeiro precisamos definir o que é uma circunferência. Então a circunferência é um conjunto de pontos de um plano que estão a uma mesma distância R de um ponto fixo ou fixado C, chamado centro da circunferência. Vamos ver o desenho para explicarmos melhor. Então temos aí um ponto fixado, que é o ponto C, e temos os pontos aí, o ponto A, B e D, que estão equidistantes desse ponto C, ou seja, estão a uma mesma distância, que nós vamos chamar essa distância de R. Então o conjunto de todos os pontos que estão a uma mesma distância desse ponto vai ser denominado de circunferência. Observem aí mais outros pontos que poderíamos ter colocado que estão equidistantes do ponto C. Então o conjunto aí de todos esses pontos vai formar uma figura chamada de circunferência. Essa azul aí, azul é a circunferência. Então, posso concluir que a distância de C até a A é a mesma de C até a B, de C até a D, que é igual a um valor fixo chamado de raio. É uma distância R, que nós chamamos, que vai ser o raio da circunferência. Então, definida o que é uma circunferência, o que nós precisamos agora é como calcular a equação da circunferência, lembrando que no sistema cartesiano ortogonal. Então vamos lá. Então, equação da circunferência, nós temos aí uma circunferência de centro C e raio R. Escolhemos um ponto P qualquer, pertencente a essa circunferência, e vamos definir aí uma equação para essa circunferência. Então, observe, o ponto P tem coordenadas x e y, e o ponto C, que é o centro da circunferência, tem coordenadas A e B. Observe que, através da geometria analítica, nós aprendemos a calcular a distância entre dois pontos, usando a fórmula. Vamos lá. Para calcular a distância entre dois pontos, usamos a seguinte fórmula. Tiramos a raiz quadrada da diferença das abscissas desses dois pontos, ou seja, x menos a abscissa de C, que é A, então x menos A, e elevamos ao quadrado. Então vamos tirar a raiz quadrada da diferença das abscissas somado com a diferença das ordenadas. A ordenada do ponto P é y e a ordenada do ponto C é B. Então é y menos b ao quadrado. Então foi assim que nós aprendemos a calcular a distância entre dois pontos lá na aula de geometria analítica. Então é a raiz quadrada da soma das diferenças entre as abscissas elevado ao quadrado, somado com as ordenadas elevado ao quadrado. E essa distância nós já sabemos que é um valor fixo, que é igual a R, que é o raio da circunferência. Pois bem, nós vamos pegar essa equação, raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R, e elevar ambos os membros dessa equação ao quadrado. Então ficamos assim, elevando essa raiz ao quadrado, a raiz desaparece e vai ser igual a R elevado ao quadrado. Então temos que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a R ao quadrado. E isso aí vai ser a equação, vai ser chamada de equação reduzida da circunferência. Então nós temos aqui essa equação da circunferência, chamada equação reduzida. Mais adiante nós vamos estudar a equação geral,
que vai ser estabelecida a partir do desenvolvimento desses quadrados aqui, o quadrado da diferença de x menos a somado com o quadrado da diferença de y menos b. Desenvolvendo, nós vamos chegar a uma fórmula que é chamada equação geral da reta. Essa aí é a equação reduzida da circunferência, bastante usada. Observação. No caso particular, se o centro da circunferência coincidir aí, ó, com o centro do sistema cartesiano ortogonal, ou seja, se o valor de A e B for igual a zero, a equação vai ficar reduzida. Observem a figura. Então, nessa figura aqui, observe que o centro da circunferência coincidiu com o centro do sistema cartesiano ortogonal. Então, nesse caso, a nossa equação reduzida vai ficar igual a x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Uma vez que você deve estar lembrado, vamos voltar lá para você lembrar, que nós tínhamos aqui dentro do parênteses, nós tínhamos x menos a. Como o a e este b aqui, o a e o b são zero, são iguais a zero, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. E a equação fica resumida nisso aqui, caso o centro da circunferência coincida com o centro do sistema cartesiano ortogonal. Nós vamos ver exemplos aí para elucidar como aplicar a equação reduzida da circunferência. Então vamos aos exemplos de equação reduzida da circunferência. No exemplo A, queremos encontrar a equação de uma circunferência que tenha centro C de coordenadas 3 e 5 e raio igual a 5. Então vamos relembrar aqui, para o cálculo da equação reduzida de uma circunferência, nós usamos essa relação aí, onde eu tenho x menos a ao quadrado somado com y menos b ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Aqui o a e o b, nessa relação, representam as coordenadas do centro da circunferência. No caso, 3 é a abscissa e 5 é a ordenada. E o raio aí é igual a 4. Então, basta fazermos a substituição direta. Então, nós temos aí, vamos escrever essa equação. Então, vai ficar assim. X, esse menos aqui é da fórmula, o valor de A é a abscissa do ponto C, que é 3, então é x menos 3, elevado ao quadrado, somado com y menos b, no caso de b é o 5, que é a ordenada do ponto C, está positivo, então vai ficar menos 5, elevado ao quadrado, é igual a raio ao quadrado. O raio é 4, então nós temos aí 4 ao quadrado. Então, sabemos que 4 ao quadrado é igual a 16, mas nós vamos deixar essa relação nesse formato para ficar parecido aí com a relação que está da fórmula que está aí acima. Então, vamos ao exemplo B. Esse aí foi o exemplo A. No exemplo B, também temos que calcular a equação de uma circunferência de centro C menos 2 e 4 e de raio 6. Usando a mesma fórmula de cima, que nós usamos acima, nós sabemos aí que o centro dessa circunferência tem coordenadas menos 2 e 4, onde menos 2 é a abscissa e 4 é a ordenada. Então vamos escrever a equação, vai ficar assim. X menos, como a abscissa é negativa, menos da fórmula com menos da abscissa, vai ficar mais. Então vai ficar mais 2. Mais 2. Então x mais 2 elevado ao quadrado, somado com y menos a ordenada que é 4, elevado ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Aqui no caso o raio é 6, então vai ficar 6 elevado ao quadrado.
E está aí a equação reduzida dessa circunferência de centro C, menos 2 e 4 e raio 6. Vamos ao exemplo C. No exemplo C, nós queremos calcular. No exemplo C, nós queremos calcular agora aí qual é a equação da circunferência de centro 0 e 0, C igual a 0, 0, e de raio igual a raiz de 5. Então, observe que o centro da circunferência aqui é exatamente o centro do sistema cartesiano ortogonal. Então, nesse caso, a equação reduzida vai ficar mais simplificada ainda. Vai ficar do tipo x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Então, nós estamos lembrando que nesse caso aí o a e o b são 0. Então, vai ficar apenas isso aí. Vai ficar, não temos o valor de a e de b. Aliás, temos, mas é igual a 0. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a raio ao quadrado. No nosso caso, o raio é raiz quadrada de 5. Então, a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. E sabemos que a raiz quadrada elevado ao quadrado, ela fica igual ao valor do radicando. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência de centro 0 e 0 e raio raiz quadrada de 5. Vamos aí a um outro exemplo, exemplo D. No exemplo D, ele nos deu aí a equação da circunferência, x menos 4 ao quadrado mais 4, x menos 6 ao quadrado, igual a 49. Ele nos deu a equação e ele pede para você encontrar quais são as coordenadas do centro e o raio dessa circunferência. Então vai ficar fácil aí também, lembrando que a formulazinha é x menos a ao quadrado, colocando aqui, x menos a, que é a abscissa do centro da circunferência ao quadrado, somado com y menos b ao quadrado, é igual ao raio ao quadrado. Então, o a aqui, no caso, o a é igual a 4. O a é igual a 4, então o centro dessa circunferência vai ter coordenadas 4. Esse valor eu encontrei aqui. E a ordenada do ponto é esse valor 6. Então, as coordenadas do centro dessa circunferência é 4 e 6. E o raio dessa circunferência, como aqui está 49, nós sabemos que o raio é igual a 7. Porque 7 ao quadrado é igual a 49. Então, o raio é 7, que é a raiz quadrada de 49. E as coordenadas do centro dessa circunferência é 4 e 6. Que nós tiramos daqui, desses valores aqui. Vamos mais um exemplo. Nesse nosso último exemplo aqui, nós temos aí também uma equação. A equação da circunferência, x mais 1 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado. Vamos consertar aqui, nós colocamos aqui um valor de x a mais, então aqui é y. X mais 1 ao quadrado, que é y. Lê-se y. Y mais 3 ao quadrado é igual a 36. Então, novamente, lembrando aqui que nesse espaço, o valor de, aqui é o valor de A, que acompanha a abscissa x, e aqui é o valor de B, que é o que acompanha a ordenada y. Como aqui está positivo, isso significa que essas coordenadas aí, a abscissa e a ordenada, são negativas. Então, centro C, essa circunferência vai ter centro C, menos 1, que eu troco o sinal porque aqui está positivo, e aqui está mais 3, então vai ficar menos 3, que é a ordenada. Então, tem a abscissa do ponto C, que é o centro da circunferência, menos 1, e a ordenada é igual a menos 3. E o raio é a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. E o raio dessa circunferência é igual a 6. Então, está aí algumas aplicações da equação da circunferência. Até a próxima.